A paz de Cristo e a alegria de Maria. Sejam todos bem-vindos para mais um dia do Breviário da Confiança. Vamos esperar os nossos irmãos entrarem. Hoje, dia 7 de janeiro. Sem dúvida alguma, uma palavra de fé e de vida nova que o Senhor quer nos dar no dia de hoje. Vamos enviando. Bom dia, Leiliane. Seja bem-vinda, minha irmã. A primeira mensageira do Breviário da Confiança de hoje. Bom dia, Tayane. Seja bem-vinda. Vamos divulgando, vamos enviando o avião da confiança, né, do Breviário da Confiança para as outras pessoas, para que possam entrar, a gente possa participar do breviário de hoje. Eu já vou fazer aqui o meu dever de casa, que é enviar também. Você pode ir na sua casa fazer o mesmo. Bom dia quem está entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um breviário da confiança hoje, com a graça de Deus e de Nossa Senhora. Vamos enviando o avião da confiança. Prontinho. Olha só, a Ednada já tá entrando. Seja bem-vinda, Ednada. Eliane Carmo, Lu Facundo, sejam bem-vindas. Bom dia, filhos amados de Maria. Então, vocês sabem que estão acostumados a ver o Pado aqui, né, que é o fundador da comunidade. Hoje ele não vai poder participar, então pediu para que eu fizesse o breviário no lugar dele. Esse é o primeiro breviário da confiança de 2021 que eu tô por aqui, né? Então, de repente, tem gente nova hoje. Meu nome é Mirella, eu sou da comunidade Mariana Boa Semente, sou leiga, sou noviça da comunidade e vou estar aqui com vocês hoje rezando juntos, partilhando juntos aqui no Breviário da Confiança. Então, para você que não me conhece, agora a gente já está devidamente apresentado, não é? Recebendo esse 2021 com as graças e com as bênçãos de Deus, com esse manual maravilhoso, esse livro excepcional do Monsenhor Ascânio Brandão, que é o Breviário da Confiança. Você que já acompanha aqui, já deve estar aí expert, craque, né, no que Monsenhor Ascânio diz para cada dia de hoje, né? E a gente sabe que são palavras verdadeiramente acertadas sobre a vida dos santos, sobre a palavra de Deus. Então é realmente uma bênção começar o dia dessa maneira, né, gente? É muito bom começar o dia dessa maneira. Então vai enviando o avião da confiança, vai divulgando, vai espalhando, para mais e mais pessoas estarem aqui conosco nessa manhã. Bom dia, Vanusa. Bom dia, Marcos Vinícius. Bom dia, a Leiliane aqui já tinha falado, a Eliane falando também, Lucinha, Lucas, sejam todos muito bem-vindos. Liduína, Carol, bem-vindos, povo de Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Alaide, Marta Maria, Boa Semente de Caso, sejam bem-vindos. Nós vamos dar início ao nosso breviário da confiança e eu queria lhe convidar a se colocar em posição de oração. A gente já pode até recolher todos os pedidos de oração que você tem no seu coração, que o pessoal vai colocando aqui na nossa live, pedindo verdadeiramente que já possam ser recebidos pelas mãos do Senhor e da Senhora. Então vamos invocar a Trindade Santa, vamos invocar a bênção de Deus para que Ele possa nos acompanhar nesse momento de oração, nesse momento de reflexão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Que você possa agora, com a mão no seu coração,
que você possa ir na sua casa, do seu trabalho, de onde você estiver, com quem você estiver, trazer agora nesse momento de oração, todas as intenções pelas quais você quer rezar hoje, todas as pessoas que você quer colocar em intercessão, todos os combates que você tem vivenciado na sua vida, no seu coração, no silêncio deste coração, sem muitas vezes ninguém saber, que você possa trazer a este momento de oração todos os combates, todas as tribulações, todas as dificuldades que você tem enfrentado, mas também tudo aquilo que você quer, pelo que você quer louvar e agradecer ao Senhor. Que você possa trazer ao seu coração nesse momento tudo aquilo que muitas vezes te tira a paz, tudo aquilo que muitas vezes te distancia de Deus, porque aflige o seu coração. Entrega ao Senhor nesse momento, pedindo que o coração sagrado de Jesus possa verdadeiramente tomar de conta de todas essas suas preocupações. Possa derramar sobre o meu e sobre o seu coração essa porção dobrada de confiança, essa porção dobrada de temor a Deus, de esperança da vida nova que o Senhor nos promete. Que a gente possa trazer ao nosso coração tudo aquilo que nós pensamos, desejamos, queremos para este ano que se inicia, para esse ano de 2021. Nós sabemos que no começo do ano a gente quer muita coisa nova, que nós possamos iniciar dessa maneira diferente, entregando ao Senhor tudo aquilo que acontecerá no ano, para que seja Ele verdadeiramente a abençoar, a abrir os caminhos, a governar, a ser o Senhor da nossa vida e do nosso coração. Nós queremos, Senhor, entregar o senhorio da nossa vida a Ti, não a nós, não a outras pessoas, mas nós queremos entregar o senhorio da nossa vida a Ti. Que Tu sejas o centro, Senhor, da nossa vida. Não nós mesmos querendo ser o centro, não o dinheiro quer ser o centro, não a nossa família ainda quer ser o centro, mas que Tu, Senhor, sejas o centro da nossa vida, que Tu, Senhor, sejas o centro do nosso coração, que Tu governes o nosso coração, a nossa vida, e que tudo na nossa vida possa ser um transbordar do Teu senhorio, da Tua majestade na nossa vida. É o que nós queremos Te pedir, Senhor, para começar, para iniciar esse momento de oração, esse momento de reflexão. Que Tu tomes posse da nossa pessoa, que Tu sejas o nosso abrigo, que Tu sejas a nossa rocha. É isso que nós queremos Te pedir, Senhor. E nós vamos rezar uma Ave Maria, entregando à Senhora, entregando à Mãe Maria, tudo aquilo pelo qual nós rezamos, pedindo que ela leve os nossos pedidos, as nossas intenções ao coração eucarístico do Senhor, e que ela possa sim nos ajudar a tê-la sempre como modelo, como exemplo de mulher que não pecou, de mulher pura, de mulher prudente, de mulher agradável aos olhos de Deus. É isso que nós queremos Te pedir, Mãe Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, devidamente rezados, já tendo conversado com Deus, mais um caloroso bom dia para quem foi chegando aqui. A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo para mais um dia de Breviário da Confiança. Esse que é um programa da nossa comunidade em que nós meditamos com esse livro, que é uma verdadeira bênção, um tesouro da igreja, que é o Breviário da Confiança, do Monsenhor Ascânio Brandão. Então, todos os dias, às 9 da manhã, nós estamos aqui para fazer essa reflexão, esse momento de oração, de encontro com Deus. O meu nome é Mirella e eu sou membro da comunidade, e hoje estou aqui substituindo o nosso fundador, o Padre, que não pôde estar.
Então vai ser um momento de bênção, de conversão e de mudança de vida. Você sabe que nós cristãos somos convidados a diariamente nos convertermos. Tem gente que tem a mania de dizer assim, eu me converti, tá com não sei quantos anos. Vixe, meu irmão, pois tá ruim, porque a gente tem que se converter todo dia, porque todo dia a gente peca, todo dia a gente erra, todo dia a gente vacila. Então a gente tem que estar nessa conversão constante, essa revisão de vida, essa mudança de vida. Por isso que nós temos que diariamente nos relacionarmos com Deus, para que seja Ele que ilumine a nossa mente, que ilumine o nosso coração, para nos ensinar essa verdadeira conversão. Essa conversão diária, né? De voltar, de ver o que nós não estamos fazendo direito, de pedir que Ele nos oriente, porque muitas vezes nos falta a humildade, nos falta a bondade de coração, de perceber mesmo aquilo que nós precisamos mudar, que nós precisamos melhorar. Então é isso que nós buscamos no Breviário da Confiança, assim como é o que eu tenho certeza que você busca na sua casa, nas suas orações. Quando a gente vai se confessar, a gente tem o mesmo intuito, né? O mesmo desejo, que é se converter e estar mais próximo de Deus. Então eu já queria até propor aqui para você, se você ainda não refletiu sobre todas as coisas que você quer mudar, que você quer de novas nesse ano de 2021, eu te convido a fazer essa reflexão, buscar mais conversão, buscar mais mudança de vida, porque é essa conversão diária, essa revisão de vida constante que vai nos ajudar a não parar no tempo, a não achar que nós já somos bons demais, mas todos os dias buscarmos essa revisão, esse exame de consciência, né, e buscar o que é que nós podemos ser melhor. Quais são os pecados que já estão nos acompanhando há tanto tempo? Às vezes a gente tem pecados de estimação, né? Não, eu faço isso, mas é porque... Aí tem aquela justificativa. De repente a gente tem que parar de se escorar, de se apoiar nas justificativas dos erros dos outros, das situações que os outros nos impuseram, e buscar durante esse ano de 2021 e durante toda a nossa vida, mas buscar verdadeiramente essa conversão sincera, né, de coração, de dar o nosso melhor para o outro, para Deus, porque essa é a nossa missão aqui no mundo. E como é breve a nossa passagem aqui, nós precisamos viver conforme a graça de Deus, porque é muito breve a nossa passagem aqui. Amém, meus irmãos? Nós vamos começar agora a leitura do breviário, então você que tem um livro já pode ficar a postos aí para acompanhar conosco. Se você em algum momento sentir alguma dificuldade de me acompanhar, se a minha imagem ou o meu som ficar borrado, tremido, atrasado, por favor, coloque aqui nos comentários pra gente saber, certo? Pra gente dar um jeitinho. Às vezes a gente tem problema de conexão. Se Deus quiser, hoje nós vamos ter. Pode às vezes você escutar um barulho de uma moto também, porque aqui, ó, tô perto da rua, na minha rua que é bem barulhenta. Então, vamos pedir que o Senhor abençoe. E como a Ednarda lembrou aqui nos comentários, vamos também já pedir intercessão pelo nosso fundador, que é quem faz o breviário, que está numa viagem hoje, pedir que o Senhor possa acompanhar, né, todo o percurso, abençoar também todos os motivos da viagem, pedir pela saúde da família dele. Amém? Então vamos lá. 7 de janeiro, os 3 graus da conformidade. São 3 os graus da conformidade com a vontade de Deus. No primeiro grau, a alma sofre com paciência, mas preferiria não sofrer. Não é isento de queixa, embora acompanhada sempre do estribilho. Não pode ser. Paciência. Deus assim quis. Seja feita a vontade de Deus. Já é agradável a nosso Senhor a alma assim resignada. Já é agradável. Mas ela se acha ainda na via do temor e da imperfeição. Já no segundo grau, o sofrimento é acolhido como um hóspede do céu, sendo reconhecido o seu valor e as vantagens que traz para o nosso adiantamento. Mas há ainda alguma queixa. A natureza não pode ainda dominar-se inteiramente. Entretanto, a alma se conserva em paz e bendiz a mão divina que a fere. Já se apresenta mais perfeita. No terceiro degrau, é alcançado o ideal da perfeição,
que consiste na santidade. Procura-se, ama-se o sofrimento. A alma se alegra porque sofre e pode dizer como Santa Teresinha: sofro porque não sofro. O anjo do Carmelo de Lisieux escrevia à sua irmã: tenho necessidade de esquecer a terra. Aqui tudo me aborrece e só encontro uma alegria, a de sofrer. E é essa alegria que ultrapassa a toda alegria. É o ideal da perfeição. Os principiantes têm a resignação que vem do temor. Os adiantados, a conformidade que vem da esperança. Os perfeitos, o amor à cruz, que abraçam com ardor. Sejamos generosos e abracemos a cruz na perfeição do amor. Amém, meus irmãos, amém. Essa leitura de hoje, muito rica e muito bela verdadeiramente, ela tem muitos ensinamentos a nos trazer, muitos ensinamentos. Primeiro que Monsenhor Ascanjo vai dizer que não é só um tipo de conformidade a Deus que nós encontramos nas pessoas. Nós temos 3 fases, digamos assim, né? 3 graus de conformidade. Mas primeiro eu gostaria aqui já de lhe perguntar, para você refletir aí no seu coração, só você e Deus mesmo. Por que nós devemos nos conformar à vontade de Deus? Por quê? Porque a igreja tanto fala disso, né? Porque os livros, as orações falam tanto sobre o sofrimento. Na realidade, é uma coisa muito importante da gente refletir, meditar, porque a nossa igreja, meus irmãos, a minha igreja, a sua igreja, a igreja católica, apostólica, romana, é a igreja da cruz. E é muito importante que nós tenhamos sempre muita consciência disso, de que essa igreja é a igreja da cruz, a igreja do sofrimento, a igreja que foi fundada com a crucifixão e morte do nosso Senhor, né? Esse é o principal mistério que apoia a nossa fé, o fato do Senhor ter sido crucificado, morto e ressuscitado no 3º dia. É isso que nos mostra que Ele é Filho de Deus e é isso que embasa toda a nossa fé. Então, Jesus Cristo, Filho de Deus, veio na terra e sofreu. E foi esse sofrimento que nos salvou. Então, toda a nossa vida, todo o sofrimento que nós enfrentamos ao longo da nossa vida, ele não pode ser por nós enxergado como um mero acaso, uma mera coincidência. Na realidade, esse sofrimento que nós enfrentamos na terra, eu tenho o seu, você tem o meu, cada um tem o seu sofrimento particular, não é verdade? Nós devemos entendê-lo como uma verdadeira providência de Deus, porque com esse sofrimento, que não acontece à toa, porque nada na nossa vida acontece à toa, o Senhor tem algo a nos formar, o Senhor tem algo a nos ensinar, o Senhor tem algo a nos fazer melhorar, o Senhor quer nos ensinar que nós precisamos nos converter. Então, todos os sofrimentos na nossa vida, eles não são arbitrários, isto é, eles não acontecem por acaso. Existe um motivo para que eles aconteçam. Assim como existe também um motivo para que as alegrias aconteçam. É verdade que muitas vezes os sofrimentos que nós passamos, eles acontecem pela falta de conversão do nosso marido, do nosso pai, da nossa mãe, da nossa família, dos problemas do nosso trabalho. E pelo fato de que esse sofrimento envolve outras pessoas, a gente tem às vezes até a impressão, às vezes a gente até fala que o nosso sofrimento é causado por outra pessoa. Não, o meu sofrimento, vou dizer aqui pra minha amiga, né, a gente conversando, é o fulano. Se o fulano não existisse, olha, a minha vida seria tão mais fácil. Às vezes nós temos a impressão de que o nosso sofrimento, ele é causado pelas outras pessoas. É causado pelas pessoas que estão ao nosso redor, é causado pelas pessoas que convivem conosco. Quando na realidade, meus irmãos, nós precisamos entender que o sofrimento na nossa vida, ele acontece independentemente das pessoas, porque ele nos forma, ele nos reflete a certeza de que nós somos cristãos, de que nós somos filhos de Deus e que nós vivemos nesse mesmo propósito do Senhor, de sermos
felizes apesar dos sofrimentos e entender esses sofrimentos como verdadeiras oportunidades daquilo que a gente conversava no começo, da nossa conversão, do nosso amadurecimento, da nossa mudança de vida e de perspectiva. É muito importante que a gente tenha essa clareza. Senão a gente vai delegando a culpa dos nossos sofrimentos, das nossas amarguras a terceiros. O meu casamento, ele me amargurou. A minha família me amargurou. O meu filho que é mal criado me amargurou. O meu namorado me amargurou. A minha faculdade, o meu trabalho, qualquer coisa. Meu colega da igreja me amargurou. Na realidade, meus irmãos, nós temos que estar preparados por isso aqui, a palavra de Deus, para encarar o sofrimento que vai vir de algum lugar. Vai vir do casamento, vai vir da família, vai vir do trabalho. De algum lugar ele vai vir. Nós temos que estar preparados para reagirmos de uma forma cristã, de uma forma sadia para a nossa conversão, a esse sofrimento. Tendo sempre aquela visão espiritual, aquele olhar de fé. Tendo sempre o céu como o fito, o alvo da nossa visão, da nossa vida. Entendendo que brevemente isso aqui que nós vivemos na terra vai passar. Nós estamos nos preparando para uma realidade mais transcendente. Nós estamos nos preparando para uma realidade eterna. E nessa eternidade, eu e você, nós não encontraremos sofrimento. Porque a presença de Deus magnífica no céu lança fora todo sofrimento. Então, todo esse sofrimento que eu e você vivemos indistintamente, quem acredita e quem não acredita em Deus sofre, porque a vida aqui na terra ela é imperfeita, ela é marcada pelo sofrimento, é o traço do cristão, do Cristo aqui na terra, o sofrimento, nos prepara para aquilo que é maior. E aqueles que conseguirem pegar esse sofrimento e transformar em crescimento, olha, até rimou, pegar esse sofrimento e transformar em crescimento, são aquelas pessoas que vão estar mais prontas a serem candidatas da salvação, da vida eterna. Aquelas pessoas que pegam o sofrimento e transformam em crescimento. Até o que Monsenhor Ascânio diz aqui sobre Santa Teresinha. Ele a chama de o anjo do Carmelo de Lisieux. Santa Teresinha dizia: eu tenho necessidade de esquecer a terra. Eu não quero me apegar às coisas que a terra me oferece. Eu quero apenas me importar em sofrer, porque quanto mais eu aprendo a sofrer, quanto mais eu aprendo a lidar com o sofrimento, mais preparada eu estou para a vida eterna, mais preparada eu estou para ficar na companhia de Deus, mais parecida eu estou com o Senhor. E eu me lembro de uma coisa que eu escutei quando era criança na igreja, e eu nunca esqueci. Eu estava num grupinho de criança e a moça que estava lá rezando com as criancinhas disse assim, que toda vida que a gente fosse fazer alguma coisa, a gente criança, viu? E serve para os adultos também. Toda vida que a gente fosse fazer alguma coisa na nossa vida, qualquer coisa, a gente podia fazer a seguinte reflexão: será que seria assim que o Senhor faria? Será que seria assim que o Senhor agiria? Poxa, uma pessoa me irritou, eu tô para reagir. Será que é assim que o Senhor Jesus iria reagir? Se a resposta for sim, você pode continuar. Se a resposta for não, com certeza você deve parar. Se você ficar na dúvida, poxa, eu não sei se era assim que ele ia agir, você não deveria arriscar de ter atitudes que não seriam parecidas com as atitudes do Cristo. Porque o cristão, ele é chamado a ser imitador do Cristo. Então, em cada situação que a vida nos colocar, vale a reflexão. Seria assim que o Senhor agiria? Seria assim que o Senhor se vestiria se ele estivesse aqui? Será que ele usaria essa roupa? Será que seria assim que o Senhor escolheria falar? Poxa, será que era assim que o Senhor iria reagir diante dessa chateação, desse sofrimento? Será que seria se intrigando que o Senhor iria escolher resolver a situação? Se a resposta for não, meus irmãos, busquemos a melhor parte. Busquemos ser imitadores desse Cristo. Porque nessa terra o que nos importa, já disse aqui Santa Teresinha hoje, é buscar essa imitação do Cristo. E nós sabemos que essa imitação muitas vezes ela não vem fácil, porque nos fere muitas vezes fazer aquilo que não é
o mais confortável. Se uma pessoa nos machuca, a nossa primeira reação é machucar de volta, devolver de volta. E hoje o Monsenhor Ascânio nos ensina exatamente isso. Não devolver na mesma moeda. Mas essa pessoa me feriu muito, Mirella. Você não tem ideia o quanto essa pessoa me feriu. Meu irmão, não é fácil. Não é fácil, porque é como o Senhor diz na palavra: amar aqueles que já são amáveis. Meu Senhor, até os pagãos fazem isso. Porque o jovem na parábola disse assim: mas eu já amo a minha família, eu já amo os meus amigos. E o Senhor respondeu: amar aqueles que são amáveis, até os pagãos fazem isso. Em outras palavras, qualquer pessoa faz isso. Amar as pessoas da sua família, qualquer pessoa ama. Amar as pessoas que são super agradáveis com você, qualquer pessoa amaria. Até os pagãos fazem isso. Se até os pagãos fazem isso, que recompensa tereis? Diz o Senhor. Como é que você está conquistando o céu se você só está fazendo o que qualquer pessoa tem a capacidade de fazer? O Senhor nos chama como cristãos, a amar aquilo que não é amável, a amar o não amável, a perdoar aquilo que para a maioria das pessoas não seria perdoável, a abraçar aquilo que é espinhoso para a maioria das pessoas. Se você só ama aqueles que são amáveis, meu irmão, qual é a sua recompensa? Como é que você está conquistando o céu dessa maneira? Se você só aceita aquilo que é aceitável? Nós somos chamados a dar um passo além, como eu falei antes, a transcender, a viver realmente aquilo que o Senhor diz na palavra, a encarnar. Amar, amar, amar. Que muitas vezes, que quase sempre quer dizer sofrer, sofrer, sofrer. Amar sofrendo, amar mesmo sofrendo. Porque o que nos interessa e o que nos importa é conquistar o céu. E nós vamos aprendendo a sofrer. Nós vamos aprendendo a perdoar. O nosso coração, ele vai deixando de ser de pedra e ele se torna um coração de carne. Um coração que o Senhor vai conseguindo modelar, porque ele já é mais mole. Já não é mais tão duro como era antes. Será, meu irmão, que hoje você está com esse coração que é tão duro que o Senhor não consegue modelar? Que só é do seu jeito? Que você só perdoa se você achar que é perdoável? Que você só ama se você achar que é amável? Se você só aceita o que você acha que é aceitável? Hoje nós somos convidados a seguir a lei do Senhor e não a nossa. Amar a todos, perdoar tudo. Como o Senhor fala por meio de São Paulo, lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, né? 1 Coríntios 13. O amor não se orgulha, não se ensoberba, o amor se regozija com a verdade. O amor jamais acabará. O amor tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Vamos lá comigo para você gravar no seu coração. O amor tudo desculpa, o amor tudo crê, o amor tudo supera e o amor tudo suporta. Tudo desculpa, tudo perdoa, tudo espera, tudo suporta, tudo aguenta. Porque o amor, ele não vem de um sentimento banal. O amor é uma decisão, uma inclinação do nosso espírito de amar, de se parecer com Cristo, de amar aquele outra pessoa, aquele outro irmão, como Cristo amou, com o que tem de mais sincero do nosso coração, que é aquilo que é parecido com o Senhor. Por isso que nós somos chamados a imitar o Senhor Jesus, imitar o Cristo. Somos chamados a ser cristãos. Esse é o ensinamento de hoje que o Monsenhor Ascânio nos fala. E tendo entendido isso, tendo entendido que o sofrimento ele nos molda, nos modela, nos assemelha ao Cristo, agora nós podemos entender esses 3 graus que o Monsenhor Ascânio fala. Ele vai falar pra gente que tem 3 graus de conformação com a vontade de Deus. É porque no começo ele vai falando, né? A pessoa já entendeu isso aqui que a gente estava conversando até agora. A pessoa entendeu, mas ainda é muito difícil para ela. Eu imagino que para você deve ser muito difícil mesmo aceitar o sofrimento, aceitar certas coisas. Então, pode ter certeza que muitos de nós ainda estamos aqui nesse 1º grau de conformidade. A gente até entende, né, aquilo que o Senhor quer nos falar, aquilo que o Senhor quer nos moldar, aquilo que o Senhor quer de nós,
Mas verdadeiramente é difícil, é custoso pra gente se conformar aquilo dali, aceitar aquilo. Poxa, Mirella, não é fácil pra mim dizer que eu amo, que eu abraço o sofrimento. Eu entendo, às vezes eu até faço, mas é custoso, sabe? É o que o Monsenhor Ascanio vai dizer. No primeiro grau, a alma sofre com paciência, mas preferiria não sofrer. Ela já entende que o sofrimento é uma via segura do amor. Mas no fundo ela ainda não está abraçando o sofrimento e dizer como Santa Teresinha, eu quero sofrer. Ela sofre porque é o jeito, porque ela já entende que ela precisa sofrer para se assemelhar a Jesus, para purificar o seu coração, para amar aquilo que não é amável. Ela já até compreendeu tudo isso que a gente conversou até agora, mas ainda não é natural dela, né? Então é o primeiro grau do sofrimento. Aí ele continua. Não é isento de queixa, às vezes ela reclama, Maria, eu tô aqui sofrendo, mas é muito complicado, viu, fulana? Então, essa é a pessoa que está no primeiro grau. Não é isento de queixa. Aí a pessoa diz, não pode ser, meu Deus do céu. Mas paciência. Deus quis assim. Deus assim quis. Seja feita a vontade de Deus. Então, lá no fundo, ela se conforma à vontade de Deus. Ainda é imperfeita essa conformação, mas ela se conforma. Já é agradável ao nosso Senhor a alma que é assim resignada. Ou seja, já agrada o coração de Deus. O Senhor já fica, poxa, esse filho aqui tá ficando parecido comigo. Ele ainda tem o que melhorar, mas ele tá ficando parecido comigo. Já é agradável ao nosso Senhor a alma assim resignada. Mas ela se acha ainda na via do temor e da imperfeição. Ou seja, ela ainda tem muito a melhorar. Mas já no segundo grau, o Monsenhor Ascanio vai dizer, você já melhorou um pouquinho, você não está mais naquela reclamação, naquela coisa. O sofrimento é acolhido como um hóspede do céu, ou seja, você já vê no sofrimento o sinal da salvação. Quando você olha para o sofrimento, já vem aquela paz de que eu vou passar por isso, vai ser difícil, mas isso aqui já é o prelúdio do céu aqui na minha vida. Eu já estou conquistando o meu céu dessa maneira. No segundo grau, o sofrimento é acolhido como um hóspede do céu. Sendo reconhecido o seu valor, nós já entendemos o valor do sofrimento e as vantagens que traz para o nosso adiantamento, ou seja, para a nossa salvação. Mas há ainda alguma queixa, ou seja, vez por outra a pessoa ainda reclama. Menos do que no primeiro grau, mas ainda acontece. A natureza ainda não pode dominar-se inteiramente. Então, a nossa natureza, no segundo grau, ainda não está totalmente conformada à vontade de Deus. Afinal, não é o último grau ainda, então ainda não está totalmente conformada. Entretanto, como eu falei, a alma se conserva em paz e bendiz o Senhor que a fere. Ou seja, ela sabe que o sofrimento fere o coração dela, sabe também que esse sofrimento não está na vida dela por acaso, o Senhor permitiu que o sofrimento estivesse na vida dela. E ela agradece ao Senhor por isso, porque ela sabe que aquilo é para o crescimento. Agora eu queria até fazer uma pausa. Tem uma coisa muito importante que a gente precisa entender. Muito importante, gente. Muitas vezes a gente atribui o sofrimento, nós até já conversamos sobre isso agora, a terceiros, né? Não, quem me causou o meu sofrimento foi o meu marido que me traiu. Ou então foi a minha empresa que quebrou. Ou foi aquele meu colega de trabalho que está infernizando a minha vida. Muitas vezes a gente atribui a causa do sofrimento a terceiros. A gente já conversou sobre isso, né? Nós temos que entender duas realidades. Existem sofrimentos que o Senhor verdadeiramente Ele nos causa. O Senhor colocou aquele sofrimento no nosso caminho para nos fortificar, para nos santificar, para provar a nossa fé. E esse é o primeiro ponto. Isso acontece muito. Mas existem ainda os sofrimentos que, apesar do Senhor não ter planejado, pela liberdade dos filhos de Deus, muitas vezes as atitudes de outras pessoas podem nos causar sofrimento. Isso pode não ter sido necessariamente planejado pelo Senhor, mas foi por Ele permitido. Grava essa palavra. Foi pelo Senhor permitido. Existem sofrimentos que não necessariamente estavam no plano de salvação do Senhor para mim, mas que o Senhor permitiu que acontecessem. Eu não vou conseguir distinguir esses dois sofrimentos quando eles estão acontecendo aqui comigo. Esse sofrimento aqui eu acho que o Senhor só permitiu, não foi Ele que causou. Não dá pra gente fazer essa diferenciação, não vamos querer brincar de Deus, pelo amor de Deus.
Mas existem os sofrimentos que o Senhor nos permitiu e os sofrimentos que o Senhor voluntariamente colocou aqui na nossa vida. Ainda esses sofrimentos que o Senhor permitiu, se Ele permitiu, meus irmãos, é porque Ele também tem um propósito com esses sofrimentos. Apesar de eles terem acontecido pela desordem do mundo, pela desordem do coração das pessoas que nos rodeiam, o Senhor permitiu que eles acontecessem. E se o Senhor permitiu que eles acontecessem, o Senhor também tem com isso um propósito. Então é muito importante que a gente tenha consciência disso, para a gente parar de amaldiçoar as pessoas ao nosso redor pelas coisas que elas fazem. Meus irmãos, mesmo as situações de injustiça, de maldade mesmo que a gente toca na nossa vida, mesmo isso que nos acontece porque o Senhor permitiu. Existem coisas que o Senhor verdadeiramente nos livra e não permite. Eu e você sabemos disso, acreditamos nisso. Se tem situações que o Senhor verdadeiramente não permite, nos livra, é um livramento que o Senhor nos dá. Aquelas que Ele permite, nós precisamos entender também como a voz do Senhor aqui na nossa vida. Mirella, eu permiti isso aqui, entenda? O Senhor aqui falando. É muito importante que a gente tenha essa clareza de até mesmo as coisas que o Senhor não voluntariamente causou, mas permitiu, Ele permitiu por uma razão, permitiu por um motivo. Eu e você precisamos ter total clareza disso, pra gente parar de amaldiçoar as situações, as pessoas, achando que tudo é culpa dos outros que acontece na nossa vida, né? O Senhor nos permite. Aquilo que nós não aguentamos, aquilo que é demais para nós, o Senhor nos livra. É o livramento. Aquilo que o Senhor tira, porque Ele sabe que naquele momento não é o melhor. Aquele sofrimento ali, Ele deve nos poupar. E Ele nos poupa. Se você acredita nisso, diz amém. Aí no seu coração. Então vamos continuando aqui para o último sofrimento. O último grau do sofrimento. O terceiro grau. No terceiro grau, a pessoa já está vivendo a santidade aqui na terra. Procura-se, ama-se o sofrimento. A alma se alegra porque sofre, pode dizer, como Santa Teresa. Sofro porque não sofro. Olha essa frase. Sofro porque não sofro. Eu já entendi o sofrimento, mas eu nem sofro mais com o sofrimento, porque eu já acolho ele com uma paz tão grande que já não é mais sofrimento. Eu já reconheço nele a providência integral do Senhor, a proteção do Senhor na minha vida. Então sofro, mas não sofro. Sofro, mas não sofro. Porque já entendi o potencial da graça de Deus que habita aqui nesse sofrimento. Então Ele já nem me faz sofrer tanto. Eu já o acolho com paz, porque Ele é verdadeiramente canal da salvação na nossa vida. E aí Santa Teresa escreve para sua irmã e diz: tenho necessidade de esquecer a terra. E aqui a gente pode até pensar o que é que nós dois podemos refletir com isso. Tenho necessidade de esquecer aquelas pequenas coisas que tiravam a minha paz aqui da terra. Tenho necessidade de esquecer as fofocas. Tenho necessidade de esquecer as traições. Tenho necessidade de esquecer as picuinhas. Tenho necessidade de esquecer tudo aquilo que me prende demais essa realidade terrena. Tudo aquilo que eu vivo na terra, mas não me antecipa o céu. É a isso que nós temos que nos apegar, meus irmãos. As coisas que nós temos na terra, mas que nos apegam ao céu, nos antecipam o céu. É um prelúdio do céu. É uma antecipação do céu. Sejam os sofrimentos que nos encaminham para o céu, ou sejam as alegrias. A gente tem que rejeitar também todas aquelas alegrias que elas são fúteis demais. Que elas não nos encaminham para uma coisa maior. Que elas não alegram o nosso coração, preparando-nos para a alegria eterna que nós vamos ter quando estivermos na companhia de Deus. E aí Santa Teresa continua: os principiantes têm a resignação que vem do temor, ou seja, aqueles que estão lá no primeiro grau da conformidade à vontade de Deus, eles ainda, o coração está se conformando, mas ainda tem muito medo, ainda tem muito de si mesmo, né? No segundo grau, os adiantados, eles têm a conformidade que vem da esperança. Então eles já têm uma confiança, uma esperança em Deus que permite que eles confiem bastante no Senhor. Já é uma esperança mais solidificada. Os perfeitos, o terceiro grau, eles têm o amor à cruz, que abraçam com ardor. Eles abraçam a cruz,
com uma certeza, com um ardor tão grande, mas tão grande, que eles já são perfeitos. Sejamos generosos e abracemos a cruz na perfeição do amor. Então hoje o Senhor nos convida a nós assumirmos esse terceiro grau de conformidade com a vontade de Deus. É a nossa meta. Nós ainda não estamos lá, eu pelo menos ainda não estou lá, mas é a nossa meta, nos conformarmos à vontade de Deus de tal forma de que nós abracemos a cruz, abracemos os espinhos, estejamos sempre preparados para o que esses espinhos eles querem nos formar e nos ensinar. Amém, meus irmãos? Agora nós vamos rezar mais um pouquinho, pedindo ao Senhor que hoje Ele venha nos ensinar mesmo a viver os sofrimentos da terra, com essa vontade, com essa iniciativa de buscar o céu. A gente queria até lembrar nesse ano de 2020 que passou, de tantas mortes que aconteceram, né, gente? Eu não sei ao redor de vocês, mas ao meu redor muitas pessoas morrendo. Não só por conta da pandemia, mas de uma forma geral, muitas pessoas morrendo também de outras doenças. E a gente vai percebendo o quanto a realidade do céu, ela está mais próxima da gente do que a gente imagina. Às vezes a gente não tem essa clareza, né? Mas pelo menos em 2020, isso ficou muito claro para mim, no meu coração, quando eu via, do nada a pessoa estava bem e ela partia. A realidade do céu é mais próxima da gente do que a gente consegue compreender. E é a morte que nos separa dessa nossa realidade aqui da terra, da realidade do céu. É a morte, né? Então nós temos que estar preparados, bem vivendo o sofrimento aqui na terra, porque aquelas almas fiéis, aquelas almas que realmente amam a Deus, mas que não estão preparadas ainda quando morrem para estar na companhia de Deus, elas, conforme fala a nossa Santa Mãe Igreja, elas vão para o purgatório, que é um momento, já são as almas que já estão salvas, mas que elas ainda precisam ser purificadas. É importante que a gente tenha essa clareza para viver os sofrimentos aqui da terra, porque quanto melhor vivermos os sofrimentos aqui da terra, mais estaremos preparados para estar na companhia do Senhor. Muitas almas fiéis e devotas, elas falecem, elas partem, elas morrem e ainda não estão preparadas, não bem viveram todos os sofrimentos. Amam a Deus, estão salvas, mas ainda não são santas. Tem essa diferença, gente, entre salvação e santidade. Aquela alma, ela já está salva, ela vai estar na companhia de Deus. Mas como ela ainda não é santa, ela precisa ser purificada. Então ela vai para o purgatório. Então quanto melhor vivermos essa nossa realidade de sofrimento aqui na terra, mais estaremos aptos, mais candidatos fortes seremos aí, para o céu. A morrermos e sermos santos. Eu quero que todos nós sejamos salvos em primeiro lugar, mas se todos nós formos santos, além de salvos, nós assim que morrermos iremos direto para o céu. E é muito importante, por isso, nós vamos terminar antes de rezar dizendo isso, que a gente reze por essas almas que estão no purgatório. Elas já estão salvas, mas ainda não são santas. E a nossa oração pelas almas do purgatório, ela pode ajudar essas pessoas a serem mais rapidamente purificadas, para estar mais rapidamente na companhia de Deus. Então, nós podemos rezar pelas almas do purgatório. E essas almas do purgatório, elas também rezam por nós, porque elas já são salvas, então elas não estão condenadas. Elas estão apenas purificando o coração delas, porque essa jornada de purificação e de sofrimento aqui na terra não foi suficiente, não foi devidamente abraçada para que essa pessoa pudesse ser santa quando morresse. Por isso que nós temos que viver todos os dias com esse ideal, com esse propósito de sermos santos. Nós não sabemos nem o dia nem a hora em que a amiga morte, como dizem os santos, nos visitará. Então nós temos que estar preparados, verdadeiramente santificados, não apenas salvos, mas também santos. Amém? Vamos rezar pedindo ao Senhor que Ele possa converter o nosso coração, moldar o nosso coração à sua vontade. Que nós possamos ter aquela visão espiritual de perceber que todos os nossos sofrimentos, todas as situações, os eventos que acontecem na nossa vida, que muitas vezes nos causam sofrimento, são necessários para a nossa salvação e para a nossa santificação. Nós precisamos, Senhor, nós precisamos mesmo da Tua força, da Tua graça, para que nós possamos bem viver esses sofrimentos.
para que eles não possam passar por nós e nós apenas murmurando, mas que nós sejamos verdadeiramente bons amigos do sofrimento, que nós possamos abraçá-lo, corresponder a esse desejo do Senhor de nos santificar por meio dos sofrimentos. É isso que nós queremos pedir hoje. É isso que nós queremos pedir para a nossa vida. É isso que nós queremos pedir para esse ano de 2021, que nós possamos abraçar os sofrimentos, entendê-los como oportunidades de sermos salvos. O Senhor permitiu o sofrimento. Nós não podemos delegar a culpa desse sofrimento a um ou a outro, amaldiçoando as pessoas ao nosso redor, amaldiçoando a vida que nós temos, a condição que nós estamos. Vem, Senhor Jesus, nos dá essa clareza, nos dá essa purificação de coração. Eu quero te pedir, Senhor, a graça da confissão, do sacramento da penitência para as pessoas que estão aqui nesse momento. Que nós possamos nos arrepender com sinceridade, buscar o perdão dos nossos pecados com o sacerdote. É uma excelente maneira de nós começarmos esse ano de 2021, nos confessando, nos purificando, dando uma nova oportunidade à nossa alma de estar na companhia de Deus. Nós sabemos que quanto menos pecados nós tivermos, mais facilmente a nossa alma ela está próxima, ela está unida ao coração do Senhor, que é santo e que rejeita o pecado, mas não rejeita o pecador. Então que nós possamos pedir ao Senhor essa graça, a graça da conversão, a graça da mudança de vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. E nós ficamos hoje com essa missão, com essa... Bom dia, Aldaíla, seja bem-vinda aqui, pegando o finalzinho da oração. Nós ficamos hoje com essa missão de levarmos para casa essa mensagem de salvação e de santidade para as pessoas que estão conosco, mas principalmente para nós, para o nosso coração, porque é essa mudança sincera, essa conversão sincera do nosso coração que leva a salvação para os outros ao nosso redor. Então que essa graça de Deus ela possa nos acompanhar durante todo o dia de hoje, e amanhã, meus irmãos, tem mais um dia de Breviário da Confiança, normalmente com o nosso fundador Padre Costa. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, minha primeira aparição de 2021 aqui no Instagram da comunidade, e foi muito bom. Louvado seja Deus pela nossa oração, pela nossa reflexão, pela nossa companhia, e amanhã tem mais, tá bom? Que Deus os abençoe e Maria os guarde.